Foi? Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Agora a gente está iniciando nosso ano, né? Espero que tenham todos passado bem essa virada de ano. É muito simbólica, né? Um ano que a gente se mostra para nós com muita esperança, né? De que possamos, inclusive, nos revermos, né? Nos conhecermos pessoalmente, né? E que a gente possa concluir esse semestre da melhor maneira possível. Com isso, a gente vai iniciar os seminários justamente pelo grupo do Naturalismo, que tem apenas 2 integrantes. Tem aí a missão árdua de assumir a fala sobre essa escola, apenas com vocês dois, Paulo e Maria. Está com vocês, então. Pode começar. Tá. Gente, boa noite. Eu e a Isabel, a gente vai apresentar o primeiro tema. Boa noite, pessoal. Ou talvez a primeira temporada, aí, se vocês estão vendo o slide da Netflix. Nós já éramos poucos e acabamos ficando como uma dupla, né? Mas tudo bem, a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível, né? Nós somos os coleguinhas do Rousseau, porque ele vai nos ajudar na apresentação, né? Vocês vão ver, no fim, nós seremos 3 pessoas falando sobre justnaturalismo, né? Hoje a gente vai apresentar, mas nas próximas aulas a gente vai comer pipoca enquanto vocês se embrenham aí pelas outras escolas. E no último episódio a gente volta para falar, ou melhor, para controlar muito rigidamente o grupo que vai falar sobre o direito alternativo, tá? Vamos fazer uma viagem para o século XVIII. A gente vai se aproximar do texto que serviu de base para o nosso seminário, que é a segunda parte do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, do Jean-Jacques Rousseau. E é a Bel que vai falar sobre o autor e sobre a obra. Bel. Boa noite, pessoal. Primeiramente, antecedente ao naturalismo, é super importante falar desse cara aqui, do nosso coleguinha Rousseau, que foi super importante para essa escola, que foi um filósofo não só para essa escola, mas também super importante para a formação do Estado moderno, para muitas coisas, para o pensamento atual. Ele foi iluminista e contratualista, e as suas ideias com certeza revolucionaram o mundo de uma forma incomensurável. Começando abordando um pouco sobre a biografia do Rousseau, muita gente pensa que ele é francês, mas na verdade ele é suíço. Ele nasceu na cidade de Gênebra em 1712. Quando ele era pequenininho, a mãe dele acabou falecendo, mas ela deixou uma grande biblioteca de livros para o Rousseau. Então, a educação dele se deu a partir do pai. Quem ficou a cargo da educação do Rousseau era o pai. Só que o pai acabou se metendo ali em umas brigas com os oficiais de justiça e não conseguiu provar sua inocência e acabou sendo exilado. Daí que o Rousseau foi morar com o tio materno dele. E esse tio acabou mandando ele para a França para estudar com padres sobre teorias católicas e algumas coisas assim. E durante essa estadia na França, o Rousseau aprendeu várias coisas, mas principalmente ele aprendeu que gostava muito da natureza. E quando ele voltou para casa do tio, o tio queria que ele fizesse alguns ofícios, como manipular metais, mas o Rousseau não queria. O Rousseau queria mais ler, estudar, escrever e principalmente dar passeios pelos parques, por aí. Em um desses passeios, ele acabou voltando muito tarde e os portões da Suíça acabaram fechando e ele não teve como entrar na cidade. Isso aconteceu umas várias vezes, até que ele resolveu morar sozinho, isso com 16 anos. Só que morando sozinho, ele acabou passando necessidade. Então ele foi atrás de um abrigo para pessoas carentes, um abrigo clerical. E nesse abrigo ele foi mandado para um lugar de aprendizes da doutrina católica, onde ele aprendeu latim, aprendeu filosofia, aprendeu música e várias coisas. E ali ele também se tornou professor de filhos de burgueses. E foi a partir dessa experiência que Rousseau tomou como base para escrever uma das suas mais célebres obras, Emília. Rousseau não era um homem muito moral para os costumes da época. Então, ele não se casou, mas ele se relacionou com a mulher durante bastante tempo. E desse relacionamento, ele acabou tendo 5 filhos. Só que por falta de condições financeiras, ele acabou os doando para
para adoção. Rousseau também era um homem brilhante e super inteligente, mas ele era um completo anônimo. Ninguém sabia que era Rousseau. Até que sua sorte muda quando ele se depara com um concurso da Academia de Dijon, em que faziam uma pergunta que queriam que ele respondesse, para ele fazer uma redaçãozinha respondendo a seguinte pergunta: o progresso das artes e das ciências contribui para a corrupção ou a apuração dos costumes? Então, Rousseau escreveu a redação a partir dessa pergunta, e deu origem ao discurso sobre as artes e as ciências. Ele ganhou o concurso e teve seu texto publicado. E, finalmente, ele ganhou a visualização que ele queria. E, a partir daí, ele também teve contato com a elite intelectual da época, conhecendo, inclusive, Diderot, que foi um dos criadores da enciclopédia, e o Rousseau ajudou bastante na criação da enciclopédia, com seu conhecimento sobre música e filosofia. Como já dito, Rousseau também era considerado um filósofo iluminista. E naquela época, os iluministas eram contra a coroa e pregavam principalmente a razão. Por isso, eles foram muito duramente perseguidos pela coroa e pela igreja. Assim, o Rousseau teve que se exilar na Córcega de 1762 a 1767. Quando ele voltou, nesse período, ele escreveu as suas outras obras, e quando ele voltou, ele finalmente casou-se com a mulher, Thérèse, e depois de um tempo, em 1778, ele morreu por complicações neurológicas. Agora, indo para as mais famosas obras de Rousseau. Do Contrato Social, poderia-se dizer que é a primeira... Você pode voltar Peraí. Você pode voltar um pouquinho? Eu tô com Lá problema no meu, social. Eu tô com problema no meu mouse. Pronto, agora sim. Pronto. Do Contrato Social, pode-se dizer que foi uma das obras mais importantes do Rousseau. Ele dizia que vem daquela famosa frase: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. E ele fala do estado de natureza do homem, só que por causa das corrupções que vão acontecendo, na verdade, eles buscam um pacto para formar a sociedade civil. Todos os homens que estão ali buscam esse pacto para que o Estado, por meio da educação, da política e de várias outras coisas, ele pudesse resolver todas aquelas intrigas que aconteciam ali. Pode passar. Emílio foi também uma das mais famosas obras de Rousseau, que falava mais sobre a educação. Como dito anteriormente, foi a partir da experiência que ele teve como professor. Nesse romance, o herói é protagonizado por um garoto que ele nasceu longe da civilização. E o professor, ele tem a obrigação não de ensiná-los os costumes e as coisas da sociedade, mas sim preservar as suas virtudes que estão dentro do estado de natureza com aquela criança. Pode passar. E o outro é o livro que nós estamos analisando aqui, passado pelo professor, A Desigualdade entre os Homens. Esse livro foi escrito também como uma redação para a Academia de Dijon, buscando responder a seguinte pergunta: o que é a origem da desigualdade entre os homens e é ela autorizada pelo direito natural? Então, o Rousseau, infelizmente, não ganhou o prêmio com essa redação, mas mesmo assim ele publicou o texto. Essa obra ela fala principalmente da origem da desigualdade entre os homens e como a sociedade civil tem relação com isso. Primeiro é importante destacar que o Rousseau ele divide a desigualdade em duas: desigualdade moral e desigualdade física. A desigualdade física ou natural é aquela desigualdade que existe entre idade, entre gênero, entre altura, enfim, coisas naturais e que não tem tanto destaque para Rousseau porque vem da natureza mesmo. Já a desigualdade moral, ela é exclusiva da sociedade civil e é aquela sociedade que está na riqueza, nos títulos de nobreza, no mérito individual, em todas aquelas coisas que não vêm da natureza, mas sim foram postas por uma sociedade. Ele também critica bastante
a sociedade civil, porque o homem ele abdica da sua liberdade natural, do seu estado de natureza, que é o melhor estado, para Rousseau, o estado de natureza, para viver naquela sociedade cheia de corrupção, cheia de ganância, seja de males e vícios. E ele também critica, nesse ponto, o amor próprio, porque há nesse início a comparação entre os homens, o que acaba gerando essas divisões entre propriedades, e enfim, essas coisas. O homem natural, basicamente, do estado de natureza, ele carrega um instinto de autodefesa e uma repugnância ao sofrimento. Ele é bem simples, ele só precisa de alimento, uma fêmea e um bom sono. É um homem selvagem, solitário, que basicamente só ataca se for atacado. Na relação da transformação do homem natural para o homem civilizado, o Rousseau não aborda tanto, mas ele dá alguns ganchos. Primeiro, ele diz que poderia ser, por exemplo, que os humanos se aproximaram, porque, na verdade, o estado de natureza, em todas as pessoas os humanistas que falavam sobre o estado de natureza, é um estado hipotético, porque não tinha como estar lá para saber exatamente o que aconteceu. Então, tudo do estado de natureza é hipotético, assim como o desenvolvimento que o Rousseau aborda do estado de natureza para o estado de sociedade civil. Os homens precisaram se aproximar e coabitar, logo eles tiveram que desenvolver razão e linguagem. Outra maneira seria através da perfectibilidade, que é a habilidade de imitação entre os homens. Ele não adentrou muito nesse assunto, mas ele falou que era bastante complexo. E também para o Rousseau, o primeiro homem a instaurar a desigualdade foi aquele que enfiou a primeira estaca em um pedaço de terra e disse: esse terreno é meu. A partir dali, a sociedade civil foi criada e a desigualdade, consequentemente, também foi criada. Qual é o problema disso? O Rousseau critica bastante o direito positivo, porque ele é uma consequência da sociedade civil, é uma consequência da corrupção que existe na sociedade civil, ou seja, os costumes, os valores da sociedade, até as leis, não vêm da natureza. Então, são corruptas, não são boas, digamos assim. E as principais ideias de Rousseau, que a gente pode abstrair dele, é que ele sempre diz que o homem é melhor quando ele está em contato com a natureza. Todas as obras deles falam isso. O homem é melhor quando está em contato com a natureza. A partir disso, a gente pode trazer um ganchinho com alguma outra coisa, né, Paulo? Opa, podemos sim, se o meu microfone funcionar, né? Agora que tá aqui, ó, a gente pode. É isso mesmo, né? E se tá todo mundo assistindo ainda, fiquem aí, porque agora a gente vai falar sobre o justnaturalismo, que é o direito natural. Quer dizer, é melhor, né? Melhor reformular isso. Ele é a escola do direito natural. Ou seja, é uma perspectiva que na ciência do direito considera a existência de um direito natural e privilegia esse direito natural frente a outras manifestações. Mas o que seria um direito natural? O direito natural é puro, sem aditivo, sem conservante, sem estabilizante, não faz mal para a saúde, não tem açúcar, não tem corantes, né? O direito natural, será que ele é isso, né? Aquela coisa que vem pura da natureza? Não, isso é o iogurte da Top Term, gente. Ou então aquele pratinho fitness que você come, né? Mas eu peço vênia à nossa querida Aracida Top Term para dizer que o direito natural não é isso. Mas, se ele tem esse nome, é porque ele vem da natureza. De onde será que ele vem? Será que ele vem dos cogumelos? Ou de alguma planta, né? Aliás, tem até um ministro da Educação que nós tivemos que falava de umas plantações nas universidades federais que eu cheguei à conclusão que são plantações de direito natural. Mas eu acho que ele também não tá muito certo, não, né? Será que para a gente entender o direito natural a gente tem que olhar para os animais? E eu juro que não tem nada a ver a foto desse animal com a foto de alguns ex-ministros da educação também, tá?
eu acho que nenhuma dessas alternativas é muito boa. Vou propor para todo mundo da turma para a gente olhar um pouco os textos do Rousseau e tentar buscar pistas ali, né? Para entender o que é o direito natural. Né? Ele diz, num determinado momento, que a desigualdade moral é autorizada unicamente pelo direito positivo e ela é contrária ao direito natural, sempre que não ocorre juntamente com desigualdade física. Abel já explicou para a gente que a desigualdade moral são os privilégios e a desigualdade natural são aquelas diferenças entre as pessoas, assim, idade, saúde, forças do corpo e todas essas que, né, não passam pela moralidade. Dessa primeira pista, a gente pode ver que tem uma consequência o direito natural autorizar privilégios sem respeitar os fundamentos naturais, que é a crítica que ele faz exatamente no finzinho do texto, que é a situação que ele via no tempo dele, né? Uma criança mandando num velho, um imbecil conduzindo um sábio, um punhado de pessoas tão entupidas de bens, né, que elas estão vomitando coisas supérfluas, e uma multidão faminta, né? Vamos então perceber já algumas coisinhas, né? A primeira delas, o direito natural, ele é diferente do direito positivo. E eles podem estar em conflito um com o outro. Vamos continuar na nossa análise e pegar mais um trecho do Rousseau, né? Que ele fala que a desigualdade no estado de natureza era nula e que ela deveu o seu desenvolvimento aos progressos do espírito humano e se estabilizou e legitimou graças ao estabelecimento da propriedade e das leis. Ele fala quase a mesma coisa em outro trecho, né? O estabelecimento da lei e da propriedade teve como consequência, né, fazer com que essa desigualdade se desenvolvesse. A conclusão que a gente pode tirar é que o direito positivo é aquele que autoriza a desigualdade, como nós vimos antes. Então, ele deve ter alguma coisa a ver com o estabelecimento das leis. Afinal, foram elas que deram marcha, né, à desigualdade sempre crescente na sociedade. Uma outra coisa, a origem da sociedade das leis, segundo Rousseau, elas destruíram a liberdade natural de que a humanidade gozava. Elas fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade, fizeram transformar uma usurpação em um direito, e para lucro só de alguns ambiciosos. E a sociedade e as leis sujeitaram todo o gênero humano ao trabalho, à servidão e à miséria. Bom, não sei para vocês, mas para mim parece que isso é uma injustiça, né? A origem da sociedade das leis levou a injustiças, né? E, mais do que isso, fixou injustiças. Como nós vimos que a origem da sociedade das leis tem a ver com direito positivo, nós podemos concluir que o direito positivo pode ser injusto. Vamos a mais umas pistas, ainda dentro do discurso sobre a origem da desigualdade. O Rousseau afirma que o direito de propriedade ele é apenas, prestem atenção nesse apenas, né, de convenção e instituição humana. E ele diz que é possível pesar as vantagens e os inconvenientes de todos os povos, ou seja, de todas as sociedades, em relação aos direitos do estado de natureza. Percebam que aqui o direito positivo ele é apenas de convenção e instituição humana. Ele tem um caráter inferior. E o direito natural ele serve de parâmetro para avaliar todos os povos. Ele aparece aqui nesses trechos com um caráter superior. Se a gente fizer um quadro juntando as pistas que o Rousseau oferece para a gente, né, vamos juntar aquilo que a gente viu até agora. O direito natural ele é distinto do positivo, ele pode não estar de acordo com o positivo, o natural pode servir de parâmetro para avaliar os povos, e por isso ele tem um caráter superior, e o positivo tem a ver com instituições e leis estabelecidas por convenção pela sociedade.
E o direito positivo, apesar dele ser um direito, ele pode ser injusto. Com isso, nós chegamos nós podemos agora falar sobre justnaturalismo, né, com essas características. Vamos expandir um pouco isso que o Rousseau coloca. Né? Se a gente for falar da escola em geral, o que aproxima os justnaturalistas é que eles consideram a existência de um direito natural, e esse direito natural tem primazia. O direito natural ele é eterno e imutável. A origem dele está em Deus ou na natureza, ou ainda na natureza social dos seres humanos. Ele é um direito universal, ele não depende de tempo, de espaço, de geografia, de história. Ele é anterior e independente em relação ao direito posto. Isto é, ele é anterior e independente ao direito positivo, aquele que está nas leis escritas, nos costumes, nos julgamentos. O direito natural ele também não está na legislação. Ele está na consciência humana e, portanto, ele só pode ser compreendido através de uma investigação racional. E quem colocou o direito natural na consciência humana? Foi Deus ou foi a natureza? E, por isso, ele é forçosamente um direito justo, porque ele é oriundo ou de Deus ou da natureza, né, aos quais nós atribuímos justiça. E é por isso que ele pode servir de parâmetro para avaliar justiça e injustiça no direito positivo. Essas são algumas concepções gerais do justnaturalismo, mas as ideias justnaturalistas não são todas iguais. Existem divisões possíveis de acordo com um professor chamado Paulino Jacques. Vamos olhar esse quadro aí, né? O direito natural ele pode ser entendido como inspirado por Deus, é o direito natural de origem divina, portanto, ele fica próximo da teologia, mas atenção, ele não é só cristão. Ele tem raízes mais antigas que o próprio cristianismo, ele pode ser pagão. São concepções, por exemplo, que a gente encontra entre gregos, entre estoicos, e com os juristas romanos nós tivemos essas ideias através de uma influência vinda dos estoicos. O direito natural de origem divina, na sua versão cristã, é predominante na Idade Média, e ele veio da cristianização das concepções greco-romanas. Por outro lado, e aí é o número 2, a gente pode pensar um direito natural que não dependa da inspiração divina. Nesse caso, a inspiração ela vem da própria natureza, uma natureza que é desvendada pelo uso da razão. Para algumas pessoas, inclusive, justnaturalismo é só essa segunda versão, né? E ela se apresenta em duas vertentes. Para alguns autores, a natureza humana ela já é eminentemente social, e o direito seria, portanto, um direito racionatural. Para outros autores, nós não temos uma tendência inata à sociedade. E, portanto, é uma vertente que diz que nós estabelecemos a sociedade devido a um contrato. Seria a vertente contratual, natural, do direito natural de origem humana. O nosso amigo Rousseau está justamente, né, para usar esse quadro, no item B do número 2. Por quê? Porque ele diz explicitamente que ele vai falar da natureza humana usando as luzes da razão e não os dogmas, e, por outro lado, o Rousseau só vê a sociedade surgindo em virtude de um contrato, e não que a sociedade, a tendência, né, à sociedade fosse inata na alma, né, na natureza humana. Justamente por ser do nosso autor, né, vamos focalizar um pouco esse direito natural na vertente humanista. A inauguração da versão humanista é com Grocio, um jurista holandês, que, enfim, no século XVII, né, portanto, percebam aí que essa vertente ela vem depois do Renascimento. O Grocio foi o primeiro a romper com a tradição teológica, ele substituiu a razão de Deus pela razão dos homens, como essência do direito, e geralmente essa vertente humanista do justnaturalismo ela parte de um estado natural do ser humano que é obtido por esforço de abstração e imaginação, porque não dá para a gente olhar os fatos como ocorreram, né, nós não temos como observar empiricamente o homem no estado de natureza. E é a partir desse ponto de partida que dá para deduzir os conteúdos do direito natural, né, para essa vertente que não depende da teologia, né? A gente tem muito pouco tempo, ia ser muito legal expandir isso, mas olha,
tem várias vertentes, né? Aqueles que os humanistas do direito natural, eles estabeleceram vários conteúdos para esses direitos. Concluir pactos, autoconservação, direito ao trabalho, à propriedade privada, defesa da própria vida, punição de ofensas por conta própria, direito à liberdade e igualdade política, direito ao reconhecimento da dignidade humana. É uma pena que nós não tenhamos tempo para explorar. Esse resuminho não é nosso, foi feito pela professora Maria Helena Diniz. Quando nós chegamos no século XIX, existe uma crítica ao justnaturalismo, existe uma decadência, né? É o período em que as ciências humanas elas se estabelecem a partir de paradigmas deterministas, é o período cientificista, né? E o direito natural cai em descrédito a partir dessa época do cientificismo, né? E o justnaturalismo ele fica um tanto quanto em declínio, só vai ser retomado no século XX, né? Já existe uma revivência dessas ideias justnaturalistas. Numa linha do tempo, né? A gente pode... Bom, a primeira advertência que nós temos que fazer é que é uma linha do tempo ocidental, mas no Oriente também havia essa concepção de que a vontade divina orientava as leis. É uma ideia muito antiga, permeia muitas sociedades, né? É problemático focalizar a questão só na Europa, né? Mas não deixa de ser importante ter esse panorama. O direito natural de origem divina pagã, ele se manifesta já em 500 a.C., passa por Platão, por Aristóteles, passa pelos estoicos e a partir daí influencia juristas romanos como Cícero e Ulpiano. A predominância dele vai até a Idade Média, né? Porque aí existe uma cristianização dessa perspectiva. Aí nós encontramos obras de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, principalmente. O direito natural de origem cristã, ele deixa de predominar a partir do século XVII, é a figura do Grócio, que nós já citamos, e aí temos o Hobbes, o Rousseau, o Locke, os chamados contratualistas, né? O Kant pode ser considerado um dos últimos dessa linhagem antes do declínio, ali no século XIX. No século XX, nós tivemos uma retomada dessas ideias, através de dois autores, nós não podemos entrar em detalhes, mas eles se chamam Stamler e Del Vecchio. E vamos falar um pouco do legado do justnaturalismo. Abel, por favor, agora é com você de novo. Boa noite de novo. Agora nós iremos falar um pouco mais sobre o legado do justnaturalismo. Em primeiro lugar, é interessante destacar que foi com o justnaturalismo que o direito foi se estruturando como disciplina. A perspectiva aristotélico-tomista fez com que o saber jurídico se aproximasse de uma ideia científica. E o justnaturalismo humanista trouxe sistemicidade para a ciência jurídica. Isso porque o justnaturalismo humanista dependia de um rigor lógico dedutivo para fazer derivar as normas de direito natural da ideia do estado natural do homem. O justnaturalismo humanista também conferiu autonomia à filosofia do direito, destacando-se a filosofia moral. Destacando a da filosofia moral. Além disso, o justnaturalismo fez com que o direito adquirisse um sentido de crítica e de avaliação da realidade, através do estabelecimento de um paradigma e sua comparação com a realidade existente. Outra conquista que o direito deve ao justnaturalismo é a sua funcionalidade. Isso significa que o direito passou a funcionar, assim como a técnica funciona. Ou seja, tornou-se possível pensar em refundar a sociedade a partir de uma refundação das suas leis. Não vamos nos esquecer que foi a perspectiva justnaturalista uma grande incentivadora da Revolução Francesa. Porque a partir do justnaturalismo, ele foi muito importante para a formação do Estado moderno. E também para o pensamento iluminista, já que ele era focado bastante na razão humana. E foi a partir das filosofias iluministas que a Revolução Francesa pode ter sido tomada. E o fracasso de muitas reconstruções que o direito prometia é uma das razões pelo qual o justnaturalismo caiu em descrédito a partir do século XIX. Outra implicação do justnaturalismo humanista
foi servir de fundamento para o Estado moderno. É um Estado que não pode operar baseando-se numa unidade religiosa da sua população. Exatamente, então ele traz mais a questão da razão humana. Nas palavras do Tércio Sampaio, o direito passou a aparecer como um regulador racional, supranacional, capaz de operar, apesar das divergências nacionais e religiosas, em todas as circunstâncias. A partir do século XIX, essa universalidade do direito será questionada pela valorização das particularidades de cada povo. E chegamos talvez à questão mais polêmica a respeito do justnaturalismo. Para seus defensores, ele é imprescindível porque coloca o problema da justiça. Ou seja, ele compara o direito existente, o direito positivo, com o critério de justiça. Até os críticos do justnaturalismo, eles reconhecem que ele expressa uma grande angústia e uma grande esperança da humanidade. A angústia da injustiça do direito positivo, de sua frieza, de seu caráter relativo, e a esperança da realização da justiça. Também é deveras importante falar que, para o nosso Estado democrático de direito, o justnaturalismo foi muito importante porque essa questão da igualdade entre os povos acabou trazendo a constitucionalidade do nosso Estado democrático de direito. É só perceber nos primeiros artigos da Constituição a questão do direito natural, da igualdade entre os homens, dessa questão toda. Então, foi muito importante para também o nosso Estado brasileiro. E eu trago agora uma citaçãozinha do Bob, que eu achei bem interessante. Os direitos do homem nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares, para finalmente encontrarem sua plena realização como direitos positivos universais. Em suma, também, pegando essa parte para o direito brasileiro, embora o nosso ordenamento jurídico ele esteja baseado também numa normativa mais pós-positivista, tem muito da questão justnaturalista. Eles constituem um verdadeiro alicerce para o nosso ordenamento jurídico, para o nosso direito brasileiro. E destacando também uma parte do textinho que a gente leu, do Hervada, que não existe direito sem o direito natural e a justiça. A questão do justnaturalismo é muito importante também na questão da justiça, que é basicamente o mais abordado e a grande polêmica que envolve toda essa escola. Pode falar, Paulo. O justnaturalismo traz resposta, ou tenta, pelo menos, para as angústias e esperanças da humanidade. E a minha angústia é ter que falar tudo isso em tão pouco tempo. Meu Deus, vamos lá. A Bel gosta do justnaturalismo, ela fez uma defesa, né? Então agora eu vou ser o chato e eu vou falar um pouco daquilo que os justnaturalistas eles enfrentam, né? Assim, quais os espinhos que eles enfrentam? Nem tudo são flores, né? Para os justnaturalistas. O primeiro deles, né, é que o que é a natureza humana, afinal? Né? É muito paradoxal falar em natureza humana. Um conceito de natureza humana é muito conflitante. Né? O Rousseau, por exemplo, falava que a gente defendia uma democracia radical, o Hobbes defendia um Estado soberano autoritário, o Locke defendia um Estado liberal, e todos eles defendiam as suas posições como adequadas à natureza. O Kelsen, né, aquele nosso grande amigo, ele chegou a afirmar o seguinte: com os métodos do direito natural, pode-se demonstrar tudo e, portanto, nada. Seguindo na crítica do Kelsen, né, ele diz que a grande dificuldade do direito natural é que a natureza ela é um ser e as normas do direito são um dever ser. E não é possível deduzir um dever ser de um ser, porque dos fatos não dá para a gente concluir normas. E segundo Kelsen, se você pretende
deduzir a partir de fatos normas, você acaba fazendo o seguinte, você acaba projetando valores que você pressupõe em cima da realidade dos fatos. A realidade dos fatos e o mundo dos valores são domínios distintos. Então, aquilo que os justnaturalistas pretendiam encontrar analisando a natureza não passa de valores que eles próprios tinham, mas que acabavam projetando sobre a natureza. É claro, né, o Kelsen ele é aquele que defende a pureza, né, da ciência do direito, que a ciência do direito não se ocupa de valores, e, portanto, apesar dele não negar que existe um problema da justiça, ele diz que não é da ciência do direito esse problema. E outra coisa que o Kelsen fala, né? Se a gente apelar para Deus ou para a natureza para determinar um critério de justiça, assim como fazem os naturalistas, nós estaremos nos iludindo. Porque o fato, na verdade, é que nós escolhemos esse critério. E há tantas soluções possíveis baseadas em Deus e na natureza que, no fim das contas, o justnaturalismo acaba sendo tão relativista quanto o positivismo. Um outro paradoxo no justnaturalismo é a oscilação que ele apresenta entre um caráter conservador e um caráter combativo. O justnaturalismo pode servir para a gente resistir à tirania, ele autoriza a gente a desobedecer leis injustas, ele autoriza, por exemplo, uma guerra de liberação nacional, ele traz preocupações não só com a legalidade, mas com a legitimidade das normas. Só que na Idade Média, o direito natural teológico servia muito bem à conservação das estruturas aristocráticas. E nós sabemos o quanto ideias conservadoras em geral apelam para a natureza, né? Interessante também é observar que na história do justnaturalismo nós vemos que a burguesia em ascensão e o protestantismo utilizaram o direito natural humanista para combater o feudalismo e o catolicismo. Só que uma vez conquistado o poder, a burguesia deixou de fazer apelo ao direito natural. E aí o positivismo passou ao primeiro plano. Afinal, agora a burguesia controlava a máquina de fazer leis. Não era mais necessário apelar para um direito superior se a própria burguesia era quem ditava a ordem estabelecida. Essas críticas a gente pegou de um autor chamado Roberto Lira Filho. E ele coloca uma contraposição interessante para a gente entender, né? O confronto entre positivismo e justnaturalismo. Para o positivismo, né, aquilo que é justo porque é ordenado. O direito é entendido como uma ordem estabelecida. Mas o positivismo ele não consegue abarcar a crítica à injustiça das normas. Por outro lado, para os justnaturalistas, o justo, ou melhor, aquilo que é ordenado porque é justo. O direito ele é entendido como uma ordem justa. Entretanto, o justnaturalismo ele não consegue se desvencilhar de inventar um padrão fixo, inalterável e superior às normas positivas. Né? Portanto, existe sim um potencial de confronto no justnaturalismo que ele ressurge em momentos de tensão. Por exemplo, através de um apelo ao justnaturalismo, o judiciário alemão revogou normas nazistas. Porém, o justnaturalismo, segundo a crítica do professor Lira Filho, ele é insuficiente, porque ele se mostra muito apegado a noções abstratas, a noções que não estão ancoradas na realidade social dos grupos e das classes oprimidas do direito que se desenvolve à margem do Estado. E outra coisa, o justnaturalismo ele acaba estabelecendo uma antinomia insuperável entre o direito natural e o direito positivo. Para o professor Roberto Lira Filho, a grande questão seria entrosar positividade e justiça. E, hoje em dia, como nós poderíamos avaliar, né, o justnaturalismo e pensar num futuro para ele? Será que ele tem futuro? Para o professor Tércio Sampaio, a dicotomia entre direito natural e direito positivo ela está enfraquecida. O justnaturalismo guarda ainda uma importância na defesa dos direitos do homem, no combate ao totalitarismo, sem dúvida, porém, de certa maneira, o direito natural ele foi positivado. Ou seja, muito daquilo que o direito natural expressava foi efetivamente transformado em lei positiva, como os direitos fundamentais que nós temos nas constituições. E outra coisa, como que na contemporaneidade nós vamos falar de uma natureza humana se a nossa sociedade é marcada por uma crise de concepções tão profunda que é incapaz de oferecer uma imagem coerente do ser humano? Mas mesmo assim, vamos
pensar, né, o que poderia ser o justnaturalismo hoje, né, e no futuro, se futuro houver, né, depois da pandemia. Tem um problema, né, o que o justnaturalismo tem hoje em dia com a ciência, né? O direito natural ele tem um ideal valorativo. E isso é incompatível com a neutralidade valorativa que a ciência pretende hoje em dia, né? Assim, como seria o futuro do justnaturalismo se ele não pode ser científico? Será que ele pode sobreviver sem ser científico? Talvez ele sobreviva, não como ciência, mas como uma espécie de uma filosofia, uma fonte de princípios para o direito positivo. E, como reflexão final, né, vamos pensar um pouquinho naquilo que seria se é que nós podemos falar ainda em ciência feita em moldes justnaturalistas, como que um cientista justnaturalista poderia proceder, né? Vamos pensar no exemplo do Rousseau. Jamais o objeto da ciência do direito vai ser apenas o direito positivo para um justnaturalista, né? Não é apenas o direito posto. O justnaturalista ele também precisa de um paradigma que sirva de comparação e avaliação do direito positivo. E isso já aponta para uma outra questão, né? Como que a gente procede metodologicamente para fazer ciência do direito, né? Nesse caso, bom, sem dúvida existe uma comparação, né? O justnaturalista ele compara o direito positivo com o paradigma que ele estabelece. E além disso, ele precisa de um outro método, porque além dessa comparação, ele precisa chegar ao paradigma, né? Ele precisa estabelecer o direito paradigmático, né? E isso exige um método. E esse método parece ser aquele do Rousseau, né? A reflexão. Uma indagação filosófica e racional acerca da justiça, acerca da natureza humana. Gente, e por fim, eu acho que eu tenho que falar aquilo que é mais importante para o nosso seminário. Nós não podemos sair daqui, eu vou até tomar um gole d'água. É um alerta aos estudantes de direito para que vocês não confundam justnaturalismo com justnaturismo. Ele é uma importante escola do direito também, mas é uma escola muito recente e ele é muito pouco harmonizado com preceitos teológicos. A sua reflexão ela se desenvolve bastante no Brasil contemporâneo, mas em lugares específicos. Galheta, em Santa Catarina, Abricó, no Rio de Janeiro, e Tambaba, na Paraíba, são centros de excelência para o estudo do justnaturismo. Mas não façam a reflexão justnaturista em Natal. Ela pode acarretar sérios conflitos com o direito natural divino e até mesmo com o direito positivo pátrio. Portanto, muito cuidado nos estudos. Desfeita essa provável fonte de confusão, a gente fica por aqui com a nossa reflexão sobre o justnaturalismo. A gente fica muito contente que ainda tem um tempinho para explorar alguma coisa e esperamos que tenha um debate bem interessante. E a gente fica ansioso para os próximos episódios. Agradecemos a todos pela atenção. Deus lhes pague, a natureza lhes pague, ou a razão humana lhes pague. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal. Tchau. Por fim, o professor Morton, sem dúvida, estará à disposição para esclarecer as dúvidas. E por bilateralidade atributiva, nós também. Tá bom? Obrigado, gente. Excelente, Paulo e Maria. Não vou nem fazer algum comentário, vou fazer só no final e já passar para o grupo de controle fazer suas observações, suas indagações e provocações para essa dupla. O grupo está aí? É o grupo 4, né? Boa noite, professor. Tudo bem? Oi, boa noite, Fernando. Boa noite. A gente não
não dividiu assim quem ia fazer. A gente deu, não, vamos assistir e Tranquilo. vamos. Aí posso começar, tô meio gripado, então minha voz tá super locutor de rádio de madrugada, né? Romântico. By night. By É, night. então, eu gostei. Primeiro eu vou começar fora do texto, né? Gostei da apresentação, legal. Até como é que eu posso dizer? A ornamentação da apresentação, gostei, bem criativo, legal. Gosto bastante de Netflix, gosto de... E sobre o texto, eu achei interessante, o pessoal foi buscar um pouquinho da história, né, do autor, da, do autor e principal teórico, né, da teoria justnaturalista. E gostei, assim, tem uma coisa que, lendo o texto também, assim, não sei se passou percebido por mim, mas eu acho que o texto não, talvez não tente, né, harmonizar a questão do positivismo com o justnaturalismo. Eu acho que acaba não harmonizando. Ele fala assim, uma coisa é diferente da outra, um tem falha, o outro meio que completa, ao mesmo tempo ele tem momentos que não, que ele só aponta falhas, mas nenhum nem outro consegue responder algumas questões. Mas, a meu ver, o autor tenta, na verdade, a análise do texto tenta colocar como importância dos dois meio que ao mesmo tempo tentando funcionar, né? E eu queria saber se o pessoal do grupo conseguiu harmonizar isso, entendeu? Em que ponto dá para conciliar as duas coisas, o justnaturalismo com o direito positivista? Se tem isso ou se não, só uma coisa da minha cabeça. Você diz em relação ao texto especificamente ou em relação às correntes justnaturalistas como um todo? Acho que como um todo, mas principalmente sobre o texto, né? Já que eu não me aprofundei nos outros Certo. correntes. Quiserem responder? Sobre a harmonia, Paulo, a Bel você quer fala responder? primeiro? Não Eu, sei. olha, eu sinceramente eu gostei muito de uma posição que é de um autor chamado Franco Montoro, que a gente consultou, que ele diz que, na verdade, o direito natural ele deveria ser entendido como uma fonte de princípios, né? Porque existia uma tendência para alguns justnaturalistas que era de partir do direito natural e ir estabelecendo toda uma legislação, como se ela fosse uma legislação paralela à legislação positiva, né? E o Franco Montoro ele diz que isso aí não é interessante, mas é muito interessante pensar o direito natural como uma fonte de princípios, né? Então, sinceramente, harmonizar assim é complicado, mas e realmente eu acho que faz sentido a crítica, né, de quem diz que o justnaturalismo ele já não é compatível com aquilo que nós entendemos por ciência contemporaneamente, né? Mas, a meu ver, filosoficamente, dá para fazer, né, a reflexão. Não sei, a Bel, o que ela gostaria de falar. Assim, indo para a obra em si, do Rousseau, eu tendo a pensar que realmente ele coloca o naturalismo assim, em cima, e não tem como haver uma mistura, não tem como haver. Como é que eu posso dizer? Uma dosagem entre os dois, porque o direito positivo está atrelado totalmente à corrupção humana, à sociedade civil, que para Rousseau é visto como algo péssimo. Então, não tem como haver, assim, não tem como. Tipo, passando para as correntes, eu também concordo bastante com o Paulo, com essa ideia do Montoro também. Eu acho que sim, é possível haver uma correlação dos dois, principalmente colocando como princípio, porque na minha humilde opinião, não tem como um estar 100% certo, por exemplo, não tem como o direito natural estar 100% certo, e nem tem como o direito positivo estar 100% certo. Então, sim, essa questão dos princípios do direito natural ser mais como uma base, sabe? Para que o direito positivo possa
fazer as leis de acordo com a sociedade também, buscando justiça, mas o direito natural, como tem aquela questão da justiça, assim, vinda para além das leis, vinda antecedente às leis, serve como uma base, como os princípios para a criação do direito positivo. É isso, assim, que eu penso. Ô, Bel, eu lembrei de uma coisa, né? A gente está falando sobre o Rousseau, e nesse texto realmente não tem, né? Ele mostra ali que o direito positivo que ele está criticando é um direito fruto de um contrato social mal feito, né? Uma coisa meio espúria. Só que se a gente lê o Rousseau do contrato social, a gente vai ter um pouco de esperança no direito positivo, porque aí ele dá as pistas, né, de sim. É um fato. instaurar uma sociedade. O fato é que se isso vai dar certo ou não, que nem a gente falou, muitas das promessas dos justnaturalistas foram frustradas. É verdade. Pois é. O contrato social ele busca a restauração das relações humanas, né? Então, o direito positivo, a obra do contrato social, na verdade, o direito positivo não é visto como algo abominável, mas sim como um possível resolutor de toda aquela situação de vícios e malvadezas, digamos assim, que está dentro da sociedade. Mas na obra da desigualdade social em si, que é a obra principal analisada, não tem como, são extremos distintos. Só isso mesmo. Tá ótimo. Quem mais do grupo de controle? Estão satisfeitos? Grupo de controle? Pô, ninguém vai perguntar do justnaturismo? Eu estou muito satisfeita, professor. Achei a apresentação muito boa, super criativa. Eles tiveram muita harmonia entre eles. Achei muito boa a apresentação, pessoal. Parabéns, de verdade. Já estou até preocupada com a nossa, porque a de Obrigado, vocês está gente. muito boa. Todos devem se preocupar, realmente, viu? Vocês não imaginam ontem, quando a gente fez o ensaio, isso demorou 2 horas. Daí eu falei, não. Daí a gente passou... A gente teve que cortar muita coisa. Inclusive, se algum grupo quiser, né, a gente apresenta Justnaturalismo volume 2, né? Porque, olha, ficou metade ainda. Segunda temporada. É verdade. A gente começou lá com os pré-socráticos, e daí quando a gente viu, já tinha estourado, não estava nem na metade ainda. Nossa, mas vocês conseguiram falar com competência sobre as várias correntes do naturalismo, né? Eu vou me controlar aqui para dar uma outra oportunidade. O grupo de controle tem alguém que quer fazer alguma indagação, alguma colocação, correção? Não? Alguém de outro grupo quer fazer alguma indagação, alguma colocação? Porque senão aí vai para mim. Ok? Tá todo mundo... Isaac, pois não, Isaac? Professor, assim, na hora de fazer o nosso seminário, eu dei uma breve pesquisada assim, sobre o justnaturalismo. Você é do grupo de controle? Não. Você é de qual? Sou do realismo. Certo. Quinta-feira. Eu sou do grupo realismo jurídico, a gente não é do grupo de controle do realismo. Certo. Aí acho que foi Fernando que falou assim, de uma relação entre o naturalismo com o positivismo. Pode-se dizer que, assim, eu posso estar errado, mas é o que eu entendi, que o justnaturalismo ele serve como uma base geral para o direito, porque eu até vi uma história, é um texto, não sei se é um poema, de uma mulher que quer enterrar o seu marido, que foi morto porque porque fez tal coisa contra o rei. A gente teve que cortar. Exato, pronto. Eu vi essa história. Sim. Que ela queria enterrar o seu marido, só que o rei não deixou porque acusou o morto de traição. Aí ela mesmo assim foi lá e enterrou. O rei ficou sabendo, mandou prender ela e ela se matou dentro da prisão. No julgamento e tal, ela acusou o rei de estar quebrando as leis divinas, as leis dos deuses, que é tipo
o próprio justnaturalismo que dita. Aí ela acusou aquele fato como injusto, porque viria a quebrar o ordenamento divino. Ela acusou que o rei não teria mais autoridade que os deuses, mais ou menos. Foi basicamente isso. Aí se deu que aconteceu uma série de coisas, ela se matou, o marido dela se matou, que inclusive era o filho do próprio rei. Aí podemos dizer que o justnaturalismo ele pode ser dito como a base para o direito, ou seja, para uma lei ser justa, foi exatamente o que eu coloquei. Para uma lei ser justa, ela tem que seguir os ordenamentos do justnaturalismo. Era só essa pergunta, essa questão ao grupo. Muito bem, Isaac. Excelente. E aí, Paulo e Maria? Você quer responder ou eu respondo? Pode ser os dois até, um complementando o outro. Olha, Isaac, eu vou responder para você com a provocação do Kelsen. Quem usa o direito natural como um critério de justiça está ignorando que existem outros. Né? Então, e além de estar ignorando que tem outros, às vezes está falando, não, porque o direito natural, tá, mas o que é essa natureza humana, o que ela fala, o que ela diz, né? Então, a crítica positivista é essa, né? Que existem várias concepções de justiça, na verdade, e elas lutam entre si, né? Mas é uma questão de valor, e daí o positivista não vai querer refletir a respeito disso. Para o justnaturalista, sim, justo é aquilo que não contradiz nem Deus, para aqueles que usam Deus como a fonte, né, do direito natural, e nem a natureza humana para aqueles que usam, né, a natureza humana de uma perspectiva mais humanista. Então, para o justnaturalista, de fato, você vai ter uma ordem positiva e você vai olhar para a ordem natural. Se tiver um desacordo, tem uma injustiça. Bel? Olha, eu concordo muito com o que você falou. Mas, trazendo para a parte do que você citou, o que você citou, na verdade, é Antígona, é uma peça feita por Sófocles, que também teve um pensamento justnaturalista, a gente até ia trazer, isso aqui acabou cortando. E essa questão dela acusar ele de estar violando uma lei natural, e isso ser uma tremenda injustiça, eu lembro bastante de uma citação do Evada, que se há uma lei, se há uma situação de injustiça, é porque houve uma lei natural que foi quebrada por um direito... Não, teve um direito natural que foi quebrado pelo direito positivo. Assim, eu gosto bastante da corrente justnaturalista. Eu sei que há vários defeitos. E também, assim, para os justnaturalistas, a lei natural vai ser o justo. Mas, assim como os justpositivistas, o que é essa lei natural? Exatamente como é que ela trabalha? Então, o justnaturalismo é justo para si. Mas, assim como Paulo falou, não tem como negar as outras maneiras de justiça que podem haver. Até porque a justiça pode ser bem relativa. É um fuzuê danado. Pessoal, pronto. Agora eu não sei se vocês ou o Morton podem me responder. Na hora que eu estava estudando sobre isso, que nem é o tema da minha apresentação, mas eu quis me aprofundar um pouco para dar uma base a mais. Essa questão dos direitos naturais, que um exemplo é o direito à vida. Não sei se eu estou errado, mas pronto, o exemplo é o direito à vida. E assim, eu concordei bastante nesse ideal naturalista de que se uma lei rompe o direito natural, que eu posso estar errado, mas é o mais básico dos direitos. É aquilo que deve ter que os outros devem ter como base para ser justo. Se o direito à vida é um direito natural e o próprio Estado, tem como
tem como lei própria a pena de morte. Então, o próprio Estado está violando o direito natural e se isso pode ser justo, porque, assim, eu concordo com a visão naturalista de que, poxa, os direitos naturais têm que ser respeitados. Pô. O direito à vida, o direito à defesa, até a nosso próprio Estado garante isso, o direito à defesa, independente do que o indivíduo fez, ele tem direito à defesa própria. Então, se o próprio Estado pode tirar a vida de uma pessoa, isso não é um pouco, não sei se eu posso dizer absurdo. Eu acho que deu para entender. Eu enrolei um pouco no final, mas se vocês ou Morton quiserem me responder, é uma dúvida minha mesmo, não é nem... E aí? Eu posso ser de novo um adepto do Kelsen e dizer para você, tá, mas e o Estado estava correndo perigo com a vida dessa pessoa. Então é justo, porque a razão do Estado, né? E interessante, se eu uso o valor à vida como superior àquilo que a lei do Estado coloca, veja que eu também posso justificar de maneiras diferentes. Eu posso falar, eu não posso matar um homem porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, porque o corpo dele é o templo do Espírito e, portanto, ele não merece ser morto. Ou eu posso dizer, não, eu não vou matar porque o homem ele é digno em si. Né? Percebe aí que tem dois argumentos de direito natural. Um que seria um argumento teológico e um argumento humanista, digamos assim. Né? E eu posso até falar utilitaristamente. Eu não vou matar, porque se eu matar, eu vou estar diminuindo as forças produtivas da sociedade. Ou seja, é interessante esse paradoxo, né, do justnaturalismo. Ele dá para a gente aquilo que a gente colocou no seminário, né? Ele responde a uma angústia humana, né? Mas o Kelsen vai dizer, bom, tá, mas a angústia continua, mesmo com o justnaturalismo. Pessoal, assim, em questão ao Estado, o próprio Estado americano, que cada Estado tem suas próprias leis, tem Estado que tem pena de morte, outros que não tem. Assim, ao meu ver, para uma coisa que seria eficiente e não quebraria esse lado da lei natural, do direito natural à vida, seria a questão da prisão perpétua, porque você falou que oferece risco ao Estado, então por isso o Estado pode ter o direito de tirar a vida dele. E se o Estado manter ele recluso o resto da vida, não vai estar quebrando o direito natural, que é o direito à vida, um direito mais básico que existe, e vai estar protegendo a sociedade do perigo que aquele indivíduo pode trazer. Isso não é uma questão... Não sei, eu já estou viajando aqui, mas é basicamente isso que eu estou pensando agora. Mas eu acho que Paulo mais ou menos deu uma saída, Isaac, quando ele falou assim, o próprio Estado ele defende a vida a partir da previsão da pena de morte. Assim, pode ser uma visão pouco cristã. Tirando a vida daquele cara, põe em perigo o cara. Porque, por exemplo, quem é que vai morrer? Quem é que pode ser condenado à morte? O cara que furta o pão pode ser condenado à morte? Provavelmente não no estado atual, né? No passado já houve esse tipo de incriminação, de pena para erros mais banais. Mas hoje tem que haver uma condenação por um fato muito grave para se merecer a pena de morte, né? Um crime hediondo, né, professor? Um crime hediondo. Existem países, por exemplo, que, por outro lado, que punem com pena de morte o tráfico de drogas. Aí você pode até achar que seja isso desproporcional, porque aquilo não atentou diretamente contra a vida de uma pessoa, mas aí a defesa que se pode fazer no âmbito do direito natural a droga, o entorpecente ilícito, também causa atentado, né, a vulneração da saúde de pessoas, né, da vida de pessoas. Bom, aí eu não vou nem entrar nesse mérito, apenas para ilustrar que é possível fazer uma compatibilização entre esses mandamentos.
Eu queria concluir justamente parabenizando o grupo, né? Um grupo de 2 pessoas que mostrou com competência dentro do horário, né, dentro dos 50 minutos que foram delimitados para eles, com apenas 2 pessoas, ou seja, não houve assim, o esforço foi muito maior, porque a divisão teve que se limitar aos 2 integrantes, né? Eles fizeram isso com muita competência, trataram de maneira, utilizaram até uma sistemática bem mais interessante, né? Como se fosse o Netflix. Eu achei bem bacana também para frisar os aspectos dessa corrente, e tenho que realmente parabenizar o grupo. Só o grupo de controle, e assim, olha, isso é o que eu quero que fique claro, que a gente está fazendo essa experiência pela primeira vez. Eu espero do grupo de controle uma participação mais efetiva, né? Então, assim, frisando, pontuando o que o grupo de apresentação trouxe, para vocês fazerem críticas, para vocês fazerem sugestões. E é por isso que a gente disponibilizou com antecedência os textos, para que os grupos de controle também tenham acesso a esses textos, entende? Para não ficar apenas uma apresentação de uma só via, e o grupo de controle tem que ter essa função também de provocação. Paulo terminou fazendo também, às vezes, de grupo de controle, porque ele próprio trouxe as críticas que geralmente são apontadas em relação ao naturalismo. Eu queria só destacar nesse texto, só para concluir, pessoal, mais 2 ou 3 minutos, algumas questões importantes que eu acho que merecem uma reflexão. Primeiro, que Rousseau, lá na página 92, ele vai trazer que ele vai defender que os costumes, ou seja, os hábitos que terminam perfazendo o que se compreende como direito, ou pelo menos a primeira manifestação do direito, né, eles não nascem necessariamente de leis. Eles são frutos de condições naturais, de acordo com o que ele defendeu, certo? Então, vejam, esses costumes não nascem das leis. Talvez os costumes tenham as leis como produto, tá certo? Outra questão importante é a visão que ele tem da propriedade, não é verdade? Ele inicia esse texto, pelo menos esse trecho que a gente trouxe para vocês, com uma frase que é das mais repetidas, das mais conhecidas de Rousseau, que não está no contrato social, né? Está justamente nessa obra, nessa dissertação dele, que é a do nascimento, do surgimento da propriedade. E ele faz uma relação entre a propriedade e a própria justiça, porque no momento em que eu digo que o justo ou a justiça é construída a partir do sum quic tribuere, né, do dar a cada um o seu, ou dar a cada um o devido a você, quando eu falo em seu, eu pressuponho a existência de propriedade. Por isso que a justiça ela está ligada à própria atribuição da propriedade, certo? Outro fator importante que a gente tem que destacar aí é que em alguma passagem lá na página 101, ele diz que a lei natural encontrou guarida inicial no direito das gentes. Não sei se vocês têm conhecimento do que seria esse direito das gentes. Vocês sabem o que quer dizer isso? Direito das gentes? Seria o direito consuetudinário? Mas ele termina se desenvolvendo depois para um ramo do direito que é justamente o direito internacional público. O que hoje a gente chama de direito internacional público nasceu como direito das gentes, porque era um direito que atingia ou albergava todos os interesses de todos os povos, por mais diversas que fossem as culturas e os locais onde eles se desenvolvessem, certo? Então, aí Rousseau vai defender que esse direito natural, onde ele encontrou
guarida inicial foi justamente do direito internacional público, certo? Para depois ele penetrar nos direitos estaduais especificamente, ou seja, no direito positivo de cada país. Eu acho que basicamente é isso que eu queria destacar aqui. Até Maria falou também sobre a questão da desigualdade moral e desigualdade física, né? E Rousseau termina a sua dissertação, já lá no finalzinho, na página 116, ele termina dizendo o seguinte, que quem permite o descompasso entre essa desigualdade moral e a desigualdade física, que é, para Rousseau, a natureza, ela só permite a desigualdade se houver uma desigualdade física, né? Mas o descompasso só pode acontecer justamente a partir do direito positivo, tá certo? E é sobre o direito positivo que o próximo grupo vai falar logo no início da nossa próxima aula, na quinta-feira. E aí eu peço a vocês, pessoal, como esse grupo também se pronunciou, se vocês forem optar pela apresentação síncrona, vocês me digam, e se vocês forem pela assíncrona, vocês também me avisem, e se possível, se for optar pela assíncrona, ou seja, vocês têm um vídeo produzido, vocês me mandem esse vídeo com antecedência para que o próprio grupo de controle tenha a possibilidade de avaliação, né, de análise desse material. E aí, na quinta-feira, a gente teria apenas os debates, tá certo? Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação à apresentação ou em relação ao próprio trabalho em si, a dinâmica do trabalho? Tranquilo? Então, vou encerrar aqui a gravação, desejando a todos uma ótima noite, né? E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.